Nossa aula de hoje é sobre o que é matéria, tá? Então, nossa primeira aula de química sobre o que é matéria. Nessa aula nós vamos abordar o tema o que é matéria, sua constituição e a sua classificação. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Então, a primeira coisa que nós vamos começar é o que é matéria. Então, a gente já conversou isso em aula, né? E aquela frase famosa, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, quando a gente pensa na água, né? Figura aqui do exemplo 1, a gente lembra que a água é matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço e tem massa. Nós pegamos ali balões, os balões estão cheios de ar. Mas ar é matéria, professora? Sim, porque eles ocupam um lugar no espaço. Quando estão dentro do balão, a gente observa que eles ocupam um lugar no espaço. Mesmo que a sua massa seja pequena, ainda assim eles possuem uma massa. E aí nós temos outros materiais, como o vidro, como a madeira e uma infinidade de materiais. Então, para a gente lembrar, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Do que é feita a matéria? Então, a matéria é feita de moléculas e as moléculas, por sua vez, são feitas de átomos. E os átomos são formados de partículas muito pequenas, os elétrons. E o átomo também possui um núcleo, onde estão localizadas as cargas positivas e a partícula sem carga, que é o nêutron. Então, carga positiva é o próton, carga negativa o elétron e carga nula o nêutron. Os materiais podem ser classificados em 3 tipos diferentes: elemento químico, substância pura e mistura. E a aula de hoje tem como objetivo diferenciar esses 3 tipos de materiais a fim de esclarecê-los para que vocês tenham clareza durante o curso de Química. Então, nós vamos começar pelo elemento químico. O elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos e eles estão posicionados na tabela periódica. Cada elemento tem um nome, tem um símbolo, e o seu símbolo vem do nome do elemento em latim. Ele é composto de uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Por que o elemento, tem um símbolo que vem do nome em latim? Para que em todos os lugares do mundo ele possa ter a mesma simbologia e ter o mesmo nome. Não importa o país, os elementos químicos têm o mesmo símbolo. Bom, aqui nós temos então alguns exemplos de elementos químicos. Então, o alumínio, por exemplo, lá em cima, tem símbolo Al, uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Depois nós temos lá o azoto ou nitrogênio, que tem símbolo N. Se nós olharmos aqui nessa tabela, nós também temos outro elemento que começa com N, que é o neon. E aí, para colocar o símbolo dele, a gente utiliza uma segunda letra minúscula. O níquel, utilizamos o I como a segunda letra minúscula. E o sódio, professora? O sódio tem símbolo Na. Mas espera lá, professora, sódio começa com S, mas em latim sódio é nátrium, então o símbolo é Na. Uma outra curiosidade, tá na prata. A prata tem símbolo Ag, porque ela vem lá de argentum. Ela tem a mesma origem, da palavra argentina, que está sobre a planície da prata. Outros elementos curiosos é o potássio. A maioria dos alunos pensam que potássio é P, mas potássio é K. E, na verdade, P é o fósforo, porque em latim, o fósforo, o F é PH. E o flúor é F. Outro elemento interessante é o enxofre, que tem símbolo S, porque em latim, sulfur. E assim por diante, depois você pode explorar mais a tabela periódica e descobrir o símbolo dos elementos ali. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o que é molécula. Então, nós temos aqui na animação 2 moléculas. Essa molécula aqui tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Você deve estar pensando que é a água, e acertou. A molécula é a união de átomos. Aqui, então, nós temos a união de 2 átomos de hidrogênio a 1 átomo de oxigênio.
Aqui do lado eu tenho uma animação que mostra o gás carbônico, CO2. No centro, em cinza, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio ligados a esse átomo central. Nós dizemos ainda, né, que a molécula é a menor parte de uma substância que conserva as suas propriedades. Como é que a gente representa a molécula? Então, a gente representa a molécula através da fórmula. Aqui eu tenho a água, a representação de uma molécula de água, e aqui a fórmula dela, H2O. A gente utiliza o símbolo do elemento químico. Embaixo, o número de átomos que eu tenho na molécula, no caso, são 2 átomos de hidrogênio, portanto, a gente coloca aqui 2. E um oxigênio. Então, observe, né, que o O ele tem um átomo e a gente não tem o número 1. Os números que aparecem embaixo das moléculas são chamados de índices. O que representa o índice? O número de átomos de cada elemento químico. Bom, agora a gente vai falar sobre a representação do átomo e a representação da molécula. Parece que é tudo igual, mas existe uma simbologia química por detrás de cada representação. E agora, como estudante de química, a gente precisa compreender o que são essas simbologias e também conhecer para expressar as fórmulas químicas. A representação do átomo. Então, eu tenho aqui, 2 átomos de hidrogênio. Por que eles são átomos? Porque eles estão separados. Como eu represento esses átomos? 2H, que representa 2 átomos, símbolo do hidrogênio, H. E uma molécula de gás hidrogênio? Olha lá, aqui eu tenho uma molécula. Por que uma molécula, professora? Porque eles estão juntinhos, está agrupado. E se está agrupado, formou uma molécula. Como é que eu represento a molécula? Através da fórmula. A fórmula tem o símbolo do elemento e o número de átomos presentes na molécula. Então, aqui são 2 átomos de hidrogênio, portanto, 2 aqui embaixo. Aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio, então a gente representa 2O. Do outro lado, olha, eu tenho um agrupamento de 3 átomos de oxigênio. Isso aqui é uma molécula, né? É a molécula do ozônio. Como que eu represento? O3. 3 átomos de hidrogênio. E aqui embaixo, surgiu a fórmula do gás oxigênio. Todo mundo já conhece, né? É O2. Combinado, pessoal? Então, para representar a molécula, o número é pequenininho, né? Aqui do lado, tá ok? Nós chamamos de subscrito. Através das fórmulas químicas, né, a gente pode escrever também as transformações químicas. Então, eu tenho aqui carbono, que reage com o oxigênio do ar, formando gás carbônico. Como é que nós vamos escrever essa reação? Na verdade, né, essa reação é uma reação muito comum, é a queima do carvão, tá? A queima do carvão produz, além das cinzas, o gás carbônico. É importante eu representar as reações químicas através das equações. Por quê? Porque desenhar bolinhas o tempo inteiro, né, vai dar muito trabalho. Então, eu tenho aqui representação do elemento carbono, C, mais O2. Por quê? Porque tem 2 átomos de oxigênio. Reagem para formar CO2. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E esse daí, né, é o gás produzido em todas as queimas. Quando a gente queima um combustível, como gasolina, etanol, papel, carvão, a gente tem a produção de gás carbônico. E até mesmo quando a gente respira, né? A gente respira e solta o gás carbônico. Outro exemplo, nós temos aqui um exemplo e esse eu vou deixar para vocês pensarem. Então, você vai pausar o vídeo agora e vai tentar escrever aí no seu caderno como seria expressa essa reação. Tentou escrever? Agora que você voltou, então a gente vai dar a resposta para ver se você acertou. Então, eu tenho aqui, átomos de nitrogênio. Eles estão agrupados, eles são moléculas, então eu vou representá-los
por N2, mais átomos de oxigênio agrupado, molécula de gás oxigênio, O2, forma NO. Então, ó, percebe que aqui eu tenho dois agrupamentos, NO. NO é a fórmula da substância. Mas quantos NO eu tenho? 2. Portanto, ó, falta um 2 lá na frente. Outro exemplo. Vou deixar vocês fazerem de novo. Dá uma pausa no vídeo e daqui a pouco você volta depois da tentativa. E tomara que um acerto. Voltou? Bom, agora a gente vai dar a resposta então para vocês. Aqui eu tenho um agrupamento novamente de N, né? N2. São dois átomos de nitrogênio ligados, mas aqui H2. Então, ó, a representação dessa molécula é H2. Ah, professor, eu coloquei 6H, H6. Não. Por que não? Porque aqui, ó, elas estão separadas. O que acontece é que eu tenho uma repetição de 3H2. Então, o 3, ó, vai lá na frente. Esse número aqui, ó, chamado de coeficiente, né? Ele indica quantas moléculas fazem parte da reação. Fórmula dessa substância aqui, ó, NH2, NH3. É amônia. Quantas moléculas de amônia eu tenho aqui? Acertou quem disse 2. Então, a gente tem uma repetição de 2 moléculas de amônia. Onde vai o 2? Na frente da fórmula, que indica que eu tenho 2 NH3. Certo, pessoal? Gostaram? Tá tudo certinho por aí? Se tiver dúvida, a gente vai conversar depois através do fórum, através de aula online e a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Bora continuar nossa aula. Bom, aqui eu tenho um desafio para vocês. Então, esse desafio aqui é para que vocês escrevam a fórmula molecular dessa substância. Então, olha lá. Sabendo que cada bolinha vermelha é um átomo de carbono e as azuis são átomos de hidrogênio, qual a fórmula molecular do composto ao lado? Então, você vai dar um pause nesse vídeo novamente, vai escrever a fórmula molecular e aí depois eu vou te contar a resposta. Voltamos? Então, vamos à resposta do desafio. Então, se vocês olharem aqui, ó, vermelho era carbono. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, acertou quem escreveu C6. E agora? Agora vamos contar as bolinhas azuis, os Hs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de hidrogênio. Acertou, então, quem colocou que a fórmula é C6H14. Ah, professor, eu coloquei primeiro hidrogênio e depois carbono. Nesse momento, a gente está começando a aprender a escrever. Não se preocupem com isso, vocês vão se familiarizar com as fórmulas ao longo dos anos que vocês terão no ensino médio. Tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha acertado. Se você acertou, parabéns! Agora que você já aprendeu a escrever a fórmula das moléculas e representar os átomos, representar as moléculas e até mesmo as transformações químicas, agora a gente vai falar do segundo tipo de material que nós conhecemos, que é a substância pura. A substância pura é o sistema formado por moléculas iguais. Então, nós olhamos aqui um copo de água e dentro dele só tem moléculas de H2O. Todas as moléculas são iguais. Então, esse sistema, ele constitui uma substância pura. Pergunta para vocês. Será que a água que nós bebemos, água que nós encontramos na natureza, ela apresenta essa composição química só de H2O? O que vocês acham? Bom, quem disse que não acertou, tá? A água que nós encontramos na natureza, ela na verdade não é uma substância pura. Por quê? Ela não tem apenas moléculas de água. Ela tem outras substâncias que estão dissolvidas, como os vários gases
e também, né, se ela for uma água de torneira, uma água tratada, ela tem cloro. Se ela for uma água de mina, ela vai ter sais minerais e assim por diante. Então, mesmo que o homem não adicione cloro para tratamento, a água encontrada na natureza, ela contém outras substâncias presentes. Então, a água na natureza, ela não é uma substância pura, mesmo porque os peixinhos, né, jamais poderiam viver num sistema de água pura. Agora nós vamos falar das classificações da substância pura. Uma substância pura, ela pode ser classificada como substância simples, que é quando ela é formada por átomos de um único elemento químico, por exemplo, o O2. O O2 é formado por 2 átomos de oxigênio. Percebe? Eu consegui falar apenas um elemento, o oxigênio. O H2 é formado por 2 átomos de hidrogênio. Só é formado por hidrogênio. O carbono, formado por átomos de carbono. O O3, formado por 3 átomos de oxigênio. Essa substância é o ozônio. Então, substância simples, formada por átomos de um único elemento. Quando eu observo essa substância escrita na fórmula, ela tem somente uma letra maiúscula, que é o símbolo de um único elemento químico. Claro, né? Ela pode ter uma letra minúscula junto, se, como é o caso do cloro, Cl2, tá? Se tiver uma letra minúscula junto. Mas, por via de regra, eu tenho uma única letra maiúscula, que é a primeira letra do nome do elemento químico. E agora a gente vai falar da substância composta, quando ela é formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos, como é o caso da água. A água, ela é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. O gás carbônico, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Percebe que eu consigo falar o nome de 2 átomos diferentes? Pois é, então eu tenho uma substância composta. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. H2, O2, O3 e P4. Então, olha para essas fórmulas aqui. Isso daqui é uma substância simples ou é uma substância composta? Ah, professora, ele deve ser uma substância simples. Por quê? Porque ele tem átomos iguais. Então, aqui, ó, átomos iguais, átomos iguais, átomos iguais. Pois é, nós temos aqui exemplo de substância simples. E agora nós temos exemplos de substâncias compostas. O HCl, que é o gás clorídrico, o ácido clorídrico, formada de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. A amônia, que é formada de um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio, a água e o gás carbônico que nós falamos. Então, nesse caso, nós temos mais de um símbolo de elemento químico. Olha lá, 2 letras maiúsculas pelo menos, tá ok? Mas é claro que eu posso ter 2, 3, 4 e muitas letras para representar os elementos de uma fórmula. Então, um exemplo. Aqui eu tenho o gás hidrogênio separado. Ele está num sistema fechado e ele constitui uma substância pura e simples. Do outro lado, eu tenho o oxigênio, que também é uma substância simples, e isolado ele constitui um sistema onde eu tenho uma substância pura. Mas o que acontece se eu remover essa barreira que separa os dois gases? Então, nós vamos conferir. Olha lá, agora nós temos uma mistura de gases, um sistema que se formou através da mistura dos dois gases. Deu para ver aí, pessoal? Agora a gente vai falar sobre algumas misturas que são conhecidas no nosso dia a dia. As misturas geralmente são expressas pelas próprias substâncias que fazem parte da sua composição. Algumas misturas têm nomes comuns, como por exemplo o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gases que envolve a Terra. Engana-se quem pensa que o oxigênio constitui a maior parte do ar atmosférico. Na verdade, a maior parte do ar atmosférico é composto do gás nitrogênio,
que corresponde a 78% da porcentagem do ar, enquanto que 21% é o gás oxigênio e apenas 1% constitui outros gases, como os gases nobres, o gás carbônico, o argônio, o vapor de água, o xenônio, o radônio e assim por diante. Outros exemplos que nós temos é o tão utilizado atualmente álcool etílico e o álcool A70, seja ele em gel, seja ele líquido, nós temos uma mistura de 70% de álcool e 30% de água. Por isso, esse álcool é chamado de hidratado. O ouro 18 quilates é uma outra mistura que nós temos no nosso dia a dia. Ele constitui uma mistura de 75% de ouro e 25% que pode ser de prata ou cobre ou os dois. O petróleo. O petróleo é uma mistura de inúmeras substâncias e ele é uma das matérias-primas mais importantes que nós temos hoje na química. O refrigerante. Refrigerante é uma mistura de água, açúcares, ácidos e outras substâncias dependendo do seu sabor. E a água? Como nós já havíamos falado, a água que nós bebemos não é uma substância pura, é uma mistura de várias outras substâncias. E agora eu trago uma questão para que vocês testem os seus conhecimentos e verifiquem a compreensão que vocês tiveram nessa aula. Eu tenho aqui uma figura, vocês vão observar e vão responder. Primeiro, quais sistemas constituem substância pura? Pausa o vídeo, responde aí numa folha. 2. Qual sistema é uma mistura? Dá um pause de novo e responde. Quais são substâncias simples? Já deu o pause? Legal. 4. Quais são substâncias compostas? Agora que você já respondeu, nós vamos verificar se vocês acertaram. 1. Quais sistemas constituem substância pura? Então, se você disse que o sistema 2, o sistema 3 e o sistema 4 constituem substância pura, você acertou, tá? O que é uma substância pura, Pro? Uma substância pura é formada por moléculas iguais. Então, no sistema 3, todas as moléculas são iguais. No sistema 2, todas as moléculas são iguais, assim como no sistema 4. E qual sistema é uma mistura? O sistema que é uma mistura é aquele que não é uma substância pura. É o sistema de número 1. O sistema de número 1 é formado por duas substâncias diferentes. Essa substância mais clarinha e essa substância mais escurinha. Questão de número 3. Quais são substâncias simples? Se você respondeu que os sistemas 1 e 3 contêm moléculas que são substâncias simples, você acertou. Então, aqui no sistema 1, essa molécula é uma substância simples porque é formada por átomos iguais. Essa molécula é uma substância simples porque é formada por átomos iguais, assim como essa molécula no sistema 3. E quais são as substâncias compostas? São aquelas que possuem átomos diferentes. Então, o átomo central é diferente dos átomos da extremidade. Nós temos dois elementos químicos aqui. Então, esse sistema tem uma molécula que é uma substância composta. O sistema 4 também possui moléculas que são substâncias compostas. O átomo central, diferente dos átomos da extremidade. Para casa, vai ficar como uma tarefa essa próxima questão. Eu vou deixar para vocês resolverem e assim que a gente tiver um encontro online, a gente vai discutir sobre as respostas dessa questão. Combinado, pessoal? Então, agora a gente vai fazer uma retomada de conteúdo, uma verificação daquilo que você aprendeu. Você aprendeu que a matéria é constituída por átomos. A união de átomos é chamada molécula. A molécula é a menor parte das substâncias. As substâncias podem ser simples ou compostas e que a junção de várias substâncias formam as misturas. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de aprendizado.
eu quero deixar como dica para vocês, registrem o que foi falado, as partes mais importantes, tenham isso no seu caderno, com o seu registro pessoal, vai facilitar o seu aprendizado, vai facilitar o entendimento e depois a resolução de exercícios, tá? Muito obrigada, pessoal, fiquem com Deus, por hoje é só e até uma próxima aula. Tchau!